Estamos de volta. Esse é o podcast Olha Ela. Eu sou a B. E eu sou a Tassi. Antes de apresentarmos a nossa convidada de hoje, que vocês estão bem curiosos para saber, fica o meu convite, o nosso convite para prestigiarem nossas redes sociais. Sigam a gente no nosso canal no YouTube, no Instagram, no TikTok. Estamos em todas as plataformas. A gente adora interagir com vocês, adora que vocês comentem, interajam. E estamos aí de volta, né, Tassi? Hoje a gente recebe, então, a Carol Borges. Ela é líder de gestão de marca da Nexstar. Eu vou deixar ela se apresentar, porque a história dela é bem longa e bem legal. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente nunca sabe que hora que a pessoa vai ouvir. Bom, eu sou a Carol Borges. Eu sempre gosto de me apresentar falando que eu sou mãe da Clarice. Boa. Essa é a minha essência. E sou gestora de marca da Nexstar. Eu faço a gestão da marca atualmente do Nex, que é a nossa marca comercial, nosso sistema e tudo. E, bom, eu tenho uma trajetória bem diversificada. Vocês vão entender por que a Carol falou essa palavra, diversificada. Acho que é uma boa palavra. Eu nasci em São Paulo, capital, né? Mas me considero do interior, porque foi onde eu mais morei. Porque eu saí de São Paulo com 2 anos. Morei em Brasília, de Brasília fui para Ribeirão Preto, então a minha infância foi Brasília e Ribeirão Preto, assim, e Ribeirão Preto até a juventude, né? E Ribeirão Preto foi para São Paulo de novo. Meu Deus. Nesse meio tempo, eu acho que o meu trabalho, ele foi muito de necessidade, assim. Então, trabalhava onde tinha alguma vaga para mim, uma função. Então, trabalhei em imobiliária, trabalhei em comércio do meu tio, comércio da família. Então, trabalhava assim. Quando eu fui para São Paulo, eu fui morar na casa da minha irmã, junto com a minha irmã. São Paulo, capital, Carol. Capital. Voltei para capital. Mas não me adaptei. Eu sou do interior. São Paulo é puxado. É, puxado. É muito legal, mas é muito diferente. Eu costumo dizer que é legal para passear, para ir lá aproveitar a parte boa de São Paulo, mas morar Culturalmente, eu gosto bastante, muito. assim. E eu aproveitei, a época que eu fiquei lá de novo, eu aproveitei. Mas, até porque eu fazia teatro na adolescência. Cresci, nasci querendo ser atriz. Então, era da comunicação mais artística, assim. É uma coisa importante de falar. Mas, aí em São Paulo, eu e minha irmã, a gente queria ter um negócio próprio. E a gente criou, ela cozinhava muito bem. A gente criou a Bakken, que era uma empresa de doces. E a gente começou fazendo especificamente, isso é importante para a marca, ter um foco, né? Fazer lembrancinha de casamento, para fugir do bem casado, fazer uma tortinha de nozes. E aí tinha toda uma questão de embalagem, era muito gostoso, assim. Na época não tinha Instagram, gente, que eu sou, né? Da época do Orkut. Do Orkut. Com muito orgulho. Eu acho que isso era até... Eu não sei, eu não sou muito de datas assim, mas é isso, na época do Orkut. E aí a gente fazia isso e vendia muito de indicação, né? Não tinha como fazer uma promoção assim da marca e do negócio. Então era muita indicação. Então foi meio devagar. A gente participou de feira de noivos e tal. E aí não engrenou muito. E aí meu irmão mudou para Florianópolis, estava sozinho, me ligou e falou, preciso de você aqui, porque eu não quero ficar sozinho. E aí eu mudei, literalmente, do dia para a noite. Foi um negócio assim, num dia eu decidi, no outro eu vim para Floripa. Por causa do convite dele. Por causa do convite dele. A gente conversou um monte, só abriu um parênteses com a Carol aqui, mas ela já tá contando um monte de coisas que a gente não sabia. Sim. A gente é muito grudado, os irmãos, assim. Desde criança, assim, a gente é bem grudado. E aí, ele pedindo socorro, eu falei, vou. A minha irmã ficou super, não, mas você vai. E tinha o meu sobrinho, que era super grudado. Mas aí, eu fui para Floripa. Aí, em Floripa, eu ainda trabalhava muito com comércio e tal. E aí, quando eu tava, 2006... 2003, na verdade, eu fiquei em Floripa até 2006. 2003, meu irmão começou a construir junto com a esposa dele, com a Francine, que é a sócia dele. Eles começaram a construir na empresa onde hoje eu trabalho. Eu fico emocionada quando eu falo isso, porque a gente morava junto e era no quarto deles a empresa, assim. Você vê a empresa hoje onde tá, né? Então foram eles que começaram. Foram eles que começaram, a empresa deles. E aí eu estava, então, aqui e recebi uma proposta para trabalhar em Brasília. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de gestão de condomínio corporativo.
Então, a gente Como é que eles te localizaram? Como que foi isso? Na verdade, o meu padrinho que tinha o contato. Ele me conhecia, sabia da minha veia artística, comunicadora, falou, vem pra cá, porque a gente tá... Porque eu ficava trabalhando muito em comércio, ficava num comércio pro outro, não era, sabe, não tava feliz, assim. E queria alguma coisa mais estável e que tivesse mais a minha cara, né? Entendi. E aí, quando comunicação, na hora ele lembrou, assim. E aí, eu comecei a trabalhar nessa empresa e... Então, a gente fazia gestão de condomínio corporativo em Brasília. Então, eram condomínios onde tinha o AB Nacional, tinha o Banco Mundial. Então, era um público muito corporativo, assim, que a gente trabalhava. E aí, mas já tinha umas pegadas diferentes, assim, de comunicação, né? Eu fazia comunicação, relações institucionais. E foi aí que eu fui fazer jornalismo. Fui estudar jornalismo. Gente, é muita história. Eu começo a contar, eu falo, isso aqui vai... Mas isso que é bacana, né, Carol? Depois a gente vai explorar isso mais, mas assim, é uma trajetória riquíssima que o que tu é hoje, o que tu traz, a gente já conversou bastante nos bastidores, é resultado disso, né? Sim. E isso inspira as mulheres que estão assistindo, porque acham, às vezes a gente olha, né, a trajetória do outro e acha que é linear, Sim. e não é. A maioria das vezes não é. Claro que você é um tanto quanto... tem muita história para contar, mas eu acho muito importante trazer isso, porque isso, a mulher que estiver assistindo, ela vai se identificar. Sim. Que não é linear. Exato. E tantos recomeços, né? Exato, isso que eu ia falar. Tantas buscas que a gente faz, né? Até encontrar, Até né? encontrar. E que bom olhar para essa inquietação, né? Não deixar passar, porque talvez muitas pessoas tenham essa inquietação, mas se assustam e se conformam e ficam onde estão. Né? Muito por medo, né? Não saber. E até quando eu pulei umas cidades que eu morei menos tempo, mas eu acho que tem a ver falar, porque entre Ribeirão Preto e São Paulo, eu morei em Goiânia, Campinas e em Trancoso, na Bahia. E eu lembro de eu voltando de Trancoso uma vez para Brasília e falando com uma pessoa ela falou, nossa, mas você morou em muitos lugares e tal. Eu falei, isso para mim é muito importante, porque você aprende mais a observar as pessoas do que a julgar. Porque eu morei e tinham culturas diferentes, assim. Então, você aprende mesmo a ter esse olhar mais de curiosidade, de respeito. Então, você não fica julgando aquela cultura, aquelas pessoas, né? Você simplesmente está chegando ali, você tem que... E adaptabilidade, né? E aí, em Brasília, então, comecei a trabalhar com comunicação mais com foco mesmo. Então, escrevia para o blog, criava campanhas. Tu teve blog, Carol? Não, blog da empresa. Eu já tive blog de literatura, de contos. Ele ainda existe. Como é o nome? Chama Orieta. A gente vai deixar depois na legenda. Sonhos de Orieta. Nem eu tava lembrando. Tem uns textos que eu amo lá. Olha! Na época de faculdade. Assim. Depois a gente resgata e coloca o nome para vocês. Que legal! Sim, muito legal. Eu gostava bastante. Quando eu fiz jornalismo, eu escrevia muito, assim. Então... É uma forma de dar vazão a esse lado artístico, né? Sim, totalmente. Te entendo 100%. A Tassi também já teve blog. Legal. Na maternidade. Ai, que bacana. Como também dá muita história, né? Como é que era o nome ainda, Tassi? Não lembra? Tem 13 anos, não lembro. Mas enfim. 12 anos. E aí eu fui fazer jornalismo. E aí, numa das matérias, que era matéria de redação de jornal impresso, eu fui entrevistar o Tom Zé. E aí foi uma entrevista muito maluca, porque eu fui no show, deixei um presente para ele que a gente tinha da empresa, que a gente fazia um movimento de valorização do folclore nacional, e a gente era a sociedade do Saci e tal. Entreguei, ele gostou, falei, não consegui entrevistar. A minha professora falou, você tá querendo só ir no show de graças? Brincando comigo assim, ei, Carol. Falei, não, eu vou entrevistar ele sim, vou conseguir. Mas aí fui no show e falei, não vai dar nada. Ele me ligou no outro dia de manhã e falou, Carol, é Tom Zé? Falei, Tom Zé, peraí, deixa eu respirar. Aí ele ainda me falou, traga gravador. Eu ia esquecer. Aí eu levei o gravador, levei a máquina fotográfica, não tirei foto dele, gente, eu esqueci. Só que eu fiz uma pergunta e a gente ficou 1 hora ouvindo ele, assim. Foi muito emocionante e tal. E na época ele tinha o blog ao vivo. Que, assim, ele tinha o blog, acho que era na UOL.
E aí, as pessoas que comentavam no blog começaram a fazer amizade. E criou um grupo. Esse show dele chamava Blog ao Vivo, porque no final do show, ele propunha um tema e eles conversavam. Então, eles liam livro de literatura e tal, e era muito efervescente, assim. Era como se fosse a rede social hoje em dia. Já tinha criado uma comunidade naquela Sim, época, né? muito incrível, assim. Então, foi por causa do blog que a gente teve... Que eu convenci a professora também. E aí, dentre essas pessoas do blog, tinha meu marido. E aí, eu fui entrevistá-lo. Que tu não conhecia ainda. Não conhecia, eu fui entrevistar pelo MSN. Ó. Desculpa, gente. Ai, saudade. 40 do- a mais. Pesquisem. Ai, o MSN. Eu adorava quando tremia a tela. Sim. A bonequinha, né? A gente muito fala bom. hoje em dia que a gente quer mandar mensagem para o cliente, a gente fala, podia ter. Eu tremi. Podia, né? Aquela Eles tela que tremia. Eles Aham, não muito leem. bom. nervoso. Aham. E aí entrevistei ele e fui me encantando, assim, tudo. Eu ainda conheci ele fisicamente, porque ele teve que mandar a foto para a matéria. Ele não tinha me visto. E antes da gente se ver, a gente falou, não, nós vamos morar junto. Sem se ver a primeira vez. Uau. Mas aí a gente foi, se conheceu e tudo, e ficou mais ainda. Aí eu fui para Guaxupé, Minas Gerais. Larguei a faculdade, gente, no último ano. Porque eu tinha uma faculdade perto de Guaxupé, assim, mas eu tinha que ir de carro, era uma faculdade em outra cidade, e quando eu cheguei lá, não tinha mais carro. Não tinha mais gente indo. Aí tive que deixar, né? Foi uma dor no coração, assim, porque bem no final eu gostava bastante, né? Escrevia bastante, então eu gostava. E aí, em Guaxupé, eu tive minha filha. Guaxupé foi a cidade que eu mais me identifiquei, assim. Que eu falo que eu sou do interior. Guaxupé são 50 mil habitantes. E aí, eu trabalhei num instituto de literatura infantil lá. Então, também muito conectado comigo, assim, né? A literatura, de ser infantil, de eu estar, né? E essa questão artística, né? Muito, muito. Isso lá me favoreceu muito. Foi lá que eu escrevi meu livro de contos, que eu tenho um livrinho publicado, que eu falo que é uma carteira de trabalho, que é pequenininho assim. E aí eu consegui publicar esse livro, escrevi uma peça de teatro, um dos contos do livro virou curta-metragem. Ele é uma cidade pequena que tem muita efervescência cultural, assim. Muito, é muito gostoso. Então eu tenho uma... E aí lá eu criei o primeiro festival de literatura infantil da cidade. Na loucura também. Falei para a diretora do instituto, ela falou, como assim, gente? Não Só tem vai, dinheiro. né? Falei, não, nós vamos conseguir. Patrocínio. Ela era esposa do Elias José, que é esse autor infantil, né? E então ela tinha muito contato. Ela falou, tá, eu topo entrar nessa com você. E deu super certo. Conseguimos fazer, tem até hoje. Eu ia dizer, esse festival existe ainda, né? Existe. E esses dias minha amiga me lembrou, minha amiga tem um grupo de teatro lá, tem um centro cultural agora, e eles fazem um festival de teatro. E ela falou, você lembra que foi você que falou pra gente fazer, né? Você falou, vamos fazer um festival de teatro? Eu falei, foi? Ela falou, foi. Vocês são doidos. Deixou um legado? Sim, muito bacana. Isso literalmente é um legado, né? Que lindo. E tá até hoje também, eles fazem juntos. E tu não os dois vai festivais. quando tem um evento lá pra prestigiar? É longe, né? Minas Gerais. É eu longe. tenho muita vontade de ir. Eu fui patrona de um dos festivais depois que eles continuaram, né? Porque eu falo, eu dou a ideia e saio, né? Que legal, Eu dei a ideia e fui embora. Mas ele, depois de 4 anos, eu fui patrona. Eu achei muito chique isso. Homenagem justa, né? Nossa, eu amei demais. Mas uma cidade assim que realmente eu falo que eu fiz isso, né, de incentivar, mas eles fazem tudo muito na raça até hoje, assim. Se não fosse essa veia que eles têm também cultural, ele não teria continuado, né? Então, e aí de Guaxupé, minha filha nasceu, minha família estava em Ribeirão Preto. O filho nasce, a gente quer estar próximo, né? Aí eu fui para Ribeirão, fiquei um tempo lá. Trabalhei numa empresa também com comunicação, que era uma metalúrgica, não tinha nada a ver, enfim. E aí vim para Floripa de novo. E agora parece que eu sosseguei. E que ano foi esse teu retorno a Floripa? Foi em 2014. 14, então já tem 11 anos. Sim. E aquele outro período foram 3 anos, 3 a 6, né? Que você falou. Sim, A primeira vez. Sim. Quando teu irmão chamou. Não, foram 6 anos. Ah, 6 anos. Eu demoro para lembrar disso. Que eu acho que foi mais curto, mas foi 2001. Porque como São Paulo foi muito curto, eu falo, não é possível que eu saí tão cedo de lá. Fui, né? Mas foi isso mesmo, 2001, 2006. Aí voltando para Floripa. Aí voltei para Floripa, fui a primeira pessoa a trabalhar home office nessa metalúrgica. Convenci o dono de deixar eu trabalhar. E
E aí, em 2016, eu comecei a trabalhar na Nextar, escrevendo para o blog da Nextar. Então, tu voltou. Uhum. E voltou para a empresa também. E voltei para a empresa. Então, a empresa é do teu irmão. É do meu irmão e da minha Da cunhada. esposa. Isso. E eu falava pro meu irmão, não deixa eu trabalhar aí. Ele falava, ainda não tem uma área para você. Eu falei, mas eu faço qualquer coisa. Não, ainda não tem uma área para você. Ele preparou para ti, né? Tem isso. Ele me conhece muito, então Nossa. ele vem com desafios, assim, que realmente me colocam no prumo, assim. Já teve várias situações lá que eu mudei já de cargo lá por conta desse olhar dele. E eu ficar, não, mas por quê? Mas você tá achando que eu tô fazendo errado? Ele, não, porque eu te conheço. Você pode mais. E eu fui pro branding por causa dele, pra gestão de marca, né? Ele Lá enxergou a Totalmente. relação de uma coisa com a outra. Isso. É um dos assuntos que a gente vai falar muito hoje. Sim. E foi durante a pandemia que a gente descobriu o branding para a empresa e para mim, assim. Então, a pandemia Então, isso foi... tem 5 anos. Tem 5 anos. Que tu tá à frente dessa... Sim. Eu comecei escrevendo para o blog, eu era equipe, né? Então, fazia tudo ali de marketing também. E aí, depois fui gestora de marketing. E aí, passamos para ter 2 áreas, marketing e gestão de marca. Para situar aqui o pessoal, a Nextar é uma empresa de tecnologia, a gente produz software, o software é o Nex. A gente vai falar mais sobre isso, mas só para entenderem, porque a Carol aqui, ela dá volta, está dando nó na cabeça da gente já, mas é isso, ela veio, mas tu trabalhou na empresa mesmo só no teu retorno, Floripa, a primeira vez não, na né? primeira vez não. Foi no teu retorno, desde 14, e aí em 20 foi para a área de Gestão de marca. De gestão de marca. Isso. Que legal. Foi muito bacana. Eu me encontrei demais. Eu amo muito, assim. Mas eu gosto da gestão dessa marca. Eu falo, eu não sei se eu gostaria de trabalhar em outra marca. Porque é comércio. Assim, eu tenho uma ligação com o comércio também, com empreendedorismo. Tua caminhada foi no comércio, né? Exatamente. E hoje tu atende o comércio. Sim. E assim, tentei com a minha irmã de novo em Floripa uma vez, voltar a fazer uma empresa nossa de doce também. Então, sempre tive essa coisa empreendedora também, sabe? Então, é muito bacana, assim, o público do Nex é um público que eu gosto bastante, porque é muito diversificado, são muitas histórias. Muito esse público, né? E eu conheço bastante. Ô, Carol, então já que a gente está falando, então fala, né? Vou te pedir a gentileza de tu explicar, né? Um pouquinho só do Nex, para depois a gente ir para as questões de marca e tal, o que é, né? Como ele foi pensado. E assim, para mim, eu penso Nex e vem, eu adoro o Toldinho. Adoro. Para mim, ele fala sozinho. Eu penso e já me vem o Toldinho, para mim ele traduz. Sim, sim. Muito, assim. Então, conta né? Eu acho importante falar. Eu acredito que muita gente que é daqui de Floripa não sabe. Sim, tem né? isso. Eu acho, eu quando soube da empresa e do sistema, eu fiquei muito impressionada e eu não sabia. Né? É porque e tá aqui do nosso lado. A gente está intensamente online desde o começo, não, porque no começo era porta a porta, era o contato físico, era disquete. Pesquisem o que é disquete. É boa. Uma parte da audiência pesquisa, a outra sabe. Sim. E era disquete. E a minha cunhada ia até o local e instalava o sistema no computador da pessoa. Não era o tempo do demo, né? Que tinha o demo, que aí instalava e ia lá e você... de demonstração, não lembro. né? Que ali... Sabe que eu não lembro se eles tiveram o demo, mas mais ou menos sim. era assim que funcionava, né? Sim. Que eu me lembro era assim. Sim, para testar, né? E hoje é tudo online. Tu teve um sistema que te atendeu perfeitamente? Eu tive 2 sistemas. O primeiro, eu ia me empolgar aqui e falar uma palavra, mas eu vou me segurar. Ele era muito ruim, resumindo, assim, muito ruim, estático, não tinha nada de dinamismo. E depois eu fui para um outro sistema, que é de Minas, e que conversa muito com os sistemas de vocês, mas o Nex, a gente vai falar dele um pouco depois, alguns detalhes, né? Ele é muito mais completo. Né? Começando daquele catálogo lá, ele fez meu olho brilhar, porque aquilo, quem lida com isso sabe a importância. A gente já vai falar o que é isso, mas assim, o segundo me atendeu melhor, porque ele era direcionado para varejo de moda. Então, ele era muito focado em loja de roupas, acessórios, assim. Ele era focado, ele trazia estatísticas e ele era amigável, não era aquela tela estática. O meu primeiro sistema era de uma tela estática horrível, onde você cadastrava um produto e o que te diziam assim, essa aqui tu pula, essa. Nossa. E aí você só precisa preencher essa aqui, então para que tem, pra sabe? Que tem tudo isso, Parece o sistema lá de antigamente rodando agora. Então, foi uma experiência muito ruim. E aquela que você tem que implantar tudo para depois começar a operar o caixa.
E a gente, quem aí, nos assiste vê, quem lida com o sistema, o outro sistema que eu aderi depois, eu não conhecia o Next, certamente teria usado o Next se tivesse conhecido. Eu coloquei, e se não estava cadastrado, eu cadastrava, eu anotava e já cadastrava e já gerava venda. Então, essa é a diferença de um sistema hoje. Para quem tem sistema há mais tempo e provavelmente fez migração de sistemas mais moderno como é o Next, vai saber certinho o que é isso. Sim, sim. E aí eu só quero fazer um parênteses ainda antes da Carol continuar, que quando a gente tá do lado de cá, tu vendeu o docinho e tal, a experiência que você tem quando você tá do lado de cá para você traduzir do lado de lá Sim. é totalmente diferente. Porque você sabe, você consegue fazer uma sinergia maior, assim, a riqueza de um detalhe que vai fazer toda a diferença na vida de quem está precisando do sistema. Porque o sistema serve para otimizar teu negócio, para melhorar, para você crescer, para você escalar, para você escalonar, enfim. Então, eu fiquei pensando, a Carol que fazia doces, né, que fez o quanto isso foi importante, principalmente quando vocês têm também um sistema que ele também é desenhado para empreendedora, para microempreendedora, né, para quem tem MEI. Que também é uma inovação. Antigamente, e eu acredito que vocês vão nos ouvir aqui, vão se surpreender, sim. Se você é sacoleira, o que você vende produtos da Natura, sei lá, você pode ter um sistema, porque hoje ele é super acessível. Sim. Muita gente ainda faz controle manual porque desconhece, porque não sabe que vai pagar um valor mínimo. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. E acho que não é acessível. E eu acho que uma das coisas de vocês que eu me encantei muito foi justamente fazer um sistema acessível, né, para vários perfis de empreendedores, assim. E que faz toda a diferença. Sim, no dia a dia do empreendedor já é bem intenso. E ainda portátil. Mas vamos lá, onde é que a gente parou mesmo? Eu fiz um mega... A Carol pode apresentar o Next agora, então. Sim, falar o que é o Next. É, né? isso. O Next, ele é um sistema de gestão, então, ele é para o pequeno comércio, para qualquer tipo de loja de comércio, então, padaria, pet shop, loja de roupa, restaurante, mercado. Então, é o que eu falei da diversidade, né? Diversidade de pessoas, diversidade de comércios, diversidade lá é a palavra-chave. E então, ele é um sistema que tem muito que você foi falar do detalhe, da simplicidade. A gente tem um dos nossos valores, é o simples assim. Então, o que a gente quer? A gente quer simplificar a vida da pessoa, né, que está ali no comércio. Porque a gente sabe como é que é a rotina, então tem essa questão de ter vivenciado. Então, o meu irmão e a minha cunhada vieram do comércio também. Tem uma paixão pelo comércio. A minha família, o meu avô mineiro também, era um desbravador, assim, comerciante que é incrível. E fazia estratégias de marketing na roça já, ele tinha várias estratégias. Então, e aí ele teve uma loja de eletroeletrônicos em Ribeirão, lá no comecinho, quando não tinha muito isso assim. Então, a gente trabalhou na loja dele, eu, meu irmão, minha irmã, enfim, teve a família trabalhando ali. Vocês são 3 irmãos, Carol? 6. Uau! Nós somos em 6. 3 estão aqui. 3 estão aqui. Exato. Um em João Pessoa e outros em Ribeirão, 2 em Ribeirão. Minha família inteira muda muito. Estamos espalhados de novo, mas então o Next ele tem essa questão da simplicidade na interface, no uso, tem essa questão que você falou de fazer a primeira venda já sem precisar, você não precisa cadastrar tudo para começar a usar o Next. Você baixou o Next, você começa a usar, você consegue fazer a primeira venda. E tem gente que escolhe o Next por conta disso, né? Consegui fazer minha primeira venda assim que eu baixei. Então, e o Next é completo. Então, todas as operações que você tem do dia a dia da loja, ele atende. Então, tem o PDV, né, que é o que é o que mais se utiliza, tem o controle de estoque, tem o controle de caixa, contas a pagar, relatórios, que é muito importante. E tem o catálogo online agora. Agora não, fizemos na pandemia também. É uma história de conexão com o comércio, foi a criação do catálogo online. Porque o nosso DNA é o comércio físico, né? A gente tem um catálogo pensado para funcionar junto com o comércio físico. Então, ele não é um e-commerce para quem só tem um site. Ele é para funcionar junto. Então, o nosso DNA é esse. E a gente não abandona isso. Né? Vem o boom, e aí, tudo é e-commerce agora. Não, a gente não abandona nossos clientes. E temos clientes no mundo inteiro, gente. Ontem eu fui fazer
a atualização disso foram 116 países que eu consegui contar ali. 116 países. Nossa, gente, produzido aqui em Floripa, né? Sim. Assim, um dos polos de tecnologia do país, mas enfim. A gente imagina a tecnologia uma coisa que não está perto da gente. Eu ainda estou impactada, né, de saber do Next, porque você olha, tem um polo tecnológico, você pensa, faz alguma coisa para grandes empresas, e aí, de repente, a gente tem aqui do nosso lado, a empresa fica na 401, né? Sim, lá na CAT. Na CAT, e que faz um produto e que muda a vida de muitas pessoas, Sim. porque eu tenho certeza que quem nos assiste, fiquei pensando, me veio na cabeça algumas empreendedoras, talvez muitas façam ainda tudo manual, por desconhecer que existe um sistema simples, o básico funciona no celular, imagina, então você vai, sei lá, você vende doce. Em vez de você usar uma planilha de Excel e não sei o que, o seu caderninho, você bota no sistema, você já gera, você pode vender, por exemplo, por cartão, que é uma das coisas hoje que é fundamental. Eu adoro parar, assim, às vezes em alguns lugares, e aí vem um vendedor e diz, não, eu vendo pelo cartão, né? Então, assim, facilita muito e num custo super acessível. Sim, e às vezes por falta de informação. Então, isso me impactou muito, assim. E quando a gente foi, né? A gente foi estudar, né? Conhecer bem o sistema, o catálogo é impressionante. Porque com a pandemia, a venda online cresceu muito, né? Só que, ao mesmo tempo, o site... Eu sempre falo que o site ele é muito estático, né? Ele é estático. Então, se você começa uma jornada dentro de um site, você vai ter, no mínimo, 5 cliques. E o cliente não quer mais isso. Então, você vai lá, você viu, aí você clica lá, eu quero ver blusa, aí você vê a blusa que você quer, seleciona, bota no carrinho, confere no carrinho, joga para... Aí começa, bota o CEP. E o que as pessoas querem é facilidade. Então, o catálogo, depois vocês pesquisem e vocês vão entender isso melhor, ele faz encurtar a jornada, porque a pessoa vai ali, ela recebe o catálogo, ela olha e... Ela vai direto no produto. E o atendente, exatamente, vai finalizando a venda por um contato de WhatsApp. Isso. Porque a gente teve esse movimento na pandemia, só para completar ainda o que eu me lembrei. Grandes marcas, grandes varejistas, voltando e oferecendo atendimento personalizado. Olha só. Né? Que foi Renner e CIA e tal. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não querem fazer aquela jornada toda. Elas sabem o que elas querem alguém que facilite. Por isso que a venda via Instagram, a venda via WhatsApp cresceu muito. E esse catálogo de vocês, ele atende exatamente isso, né, Carol? Sim. Né? Então, imagina, você tem aí sei lá, você vende produtos cosméticos, Natura, Avon e não sei o quê. Você vai lá, cadastra todos os seus produtos, você gera um catálogo. Quando a tua cliente interage pelo WhatsApp e pergunta eu quero, em vez de você ficar mandando foto, aquela coisa bem manual, que é uma venda muito demorada, ela é muito demorada, porque a gente tem que aprender a vender no online também. Eu sempre falo isso, da experiência que eu tive também. É você já manda o catálogo, então ela seleciona e você finaliza a venda. Sim. É o autoatendimento, só que de uma maneira simplificada. Muito mais fácil. E você tem conexão ainda com o seu cliente. Exatamente, exatamente. Que a pandemia trouxe uma desconexão, né? Quer dizer, ou uma conexão tudo para online, uma desconexão pessoal, menos humanizada. E hoje tem uma necessidade de a gente retomar essa coisa presencial humanizada. Sim. Né? Presencial, comércio físico, enfim. E humanizado é um atendimento que tu está falando com uma pessoa, não com um robô. Isso. Né? Isso. E então, acho que isso é uma demanda bem atual, assim, da pessoa querer ser atendida mais... Sim, as pessoas perguntam, né, se você tem pessoas atendendo. Isso. Mas esse movimento começou na pandemia. Começou na pandemia, porque justamente cresceu muito site. Quem nunca, né? Lá nos, sei lá, nos anos 2010, antes, a gente comprava livro. A minha primeira compra online foi livro e tal. Você não precisava, mas você fazia jornada de 5. Aí, com a pandemia... as pessoas queriam mais facilidade também. E eu acho que também queriam um pouco de contato, que fosse online, mas que tivesse esse contato, que não fosse uma coisa tão mecânica. Sim. Porque uma venda tradicional de site, ela é extremamente mecânica. Sim. Não existe interação humana, a não ser de quem está comprando. Então, a pandemia começou com esse movimento. Tanto é que eu cheguei a montar site com a minha loja. E o site não rendeu, mas ele rendeu para mim como um catálogo. As pessoas iam lá, olhavam, as fotos estavam lindas, mas mandava foto do site e dizia, eu quero isso. Printava o site. Printava o site, exatamente. Então, isso, quando eu vi o catálogo, isso me chamou muita atenção, porque isso é uma facilidade. Então, você cadastra. Eu brinco que no futuro, quando emitir a nota fiscal, outro dia em reunião a gente conversou isso, já vai emitir com a foto no futuro, que já vai baixar automaticamente, baixar uma nota fiscal, já vem a foto junto, porque é assim que está funcionando. Sim.
né? Hoje eu vejo dessa forma, assim. E as grandes marcas investindo muito no personal shopper lá que faz a venda e faz o atendimento, que conduz a jornada de quem está ali navegando e traz para finalizar a venda, e muitas vezes pelo WhatsApp. Manda link. Sim. Vocês têm um nome para esse movimento, né? Do Next. Phygital. Phygital. É um nome, Fala do Phygital pra gente. É o nome que está começando a despontar agora por conta disso. O que aconteceu com a pandemia? Os comércios físicos fecharam. E eles eram nossos clientes. Então, a gente não podia... A gente parou de vender o Next, inclusive. Porque a gente achou pouco empático você fazer propaganda de algo que estava tão doloroso para as pessoas. A gente criou o catálogo online também muito rápido, assim, para ir em socorro dessas pessoas. Foi a reinvenção de vocês com o impacto da pandemia foi a criação do catálogo online para ajudar, literalmente, os clientes de vocês a sair. E só quem viveu isso na pele, tu de um lado, eu do outro. Sim. Assim, essa semana eu tô conectando muito com essa questão, né, da pandemia e tal, o fechamento na loja. Era um desespero, assim. A gente não sabia. Hoje, 5 anos depois, olhar para trás, ok, mas foi desesperador. Nossa. Então, imagina, a minha dor, a minha demanda era uma, e a de vocês era outra, justamente para nos ajudar. Impactava, exato. né? Exatamente. Exatamente. E aí, o que era o Phygital? Era exatamente isso. É a pessoa do comércio físico vendendo no online. Então, ela tinha que facilitar esse processo. E uma coisa que, às vezes, o pequeno se sente ameaçado pelos grandões. Só que os grandões não têm proximidade que o pequeno tem. E isso é uma vantagem que a gente tem que saber usar, sabe? E aí é o que você falou. O catálogo, ele tem a questão de você facilita, eu quero calças. Você vai mandar o link da categoria de calças. Eu quero a calça X, você vai mandar o link daquela calça X. Só que quando a pessoa entrou no seu catálogo, é como se ela tivesse entrado na sua loja. Então você acaba vendendo mais. Porque você, primeiro, entregou a primeira pergunta que ela fez, você entregou aquela resposta que ela queria. Isso é uma coisa de marca até interessante pra gente falar, de não forçar a barra, né? Então, atender o cliente do jeito que o cliente quer ser atendido. E aí o catálogo permite isso, mas ele também permite você... Tem um cliente nosso que foi contar, a gente fez uma live só sobre catálogo, com 2 clientes, e eles falaram primeiro da facilidade, porque com o Next, o seu catálogo, você tem os produtos cadastrados, o catálogo é literalmente ligar um botão, você clica, ativar. Aí você dá o nome para o seu catálogo, coloca contato e tudo. São poucos passos para você criar. E aí eles contando, relatando para a gente, eles falaram, de repente eu tinha um site. Exatamente. Exatamente. Com um custo muito menor. Sem custo, praticamente. A gente não cobra a taxa. É o custo da mensalidade. O custo do sistema, sim. Mas você vai ter sistema de qualquer forma. Mas um site... Mas um site, 3, 5, 6 mil reais. Exatamente. E outra questão de segurança. Que você controla muito mais. Porque muita gente tem receio, a finalização da venda. Então, você envia o link, você gera na hora, você envia, você confere e está resolvido. Quanto problema que tem em venda de site, compras de site, justamente na parte de finalizar a venda, que aí tem clonagem, um monte de coisa. Então, tem mais isso. Para quem é gestor, controla. Sim. Vai ali, finalizou a venda, pronto, enviou o link você já confere. Hoje os aplicativos das bandeiras, né, dos cartões das operadoras, nossa, se faz muita coisa, pronto. Então, é muito mais fácil. Sim. E é dessa relação. Então, a pessoa na pandemia, ela tinha relação com o cliente. Eu fui visitar uma cliente em Ribeirão Preto, e aí, de uma papelaria, e aí, na pandemia, ela disse que as vendas dela aumentaram bastante, porque ela era a única que começou a vender por WhatsApp. Ela ainda não tinha o Next, então ela não tinha o catálogo, né? E ela começou a vender por WhatsApp. Ela falou, até hoje eu vendo para essas pessoas. Porque na pandemia elas puderam contar comigo. Fidelizou demais. Então, para ela, aumentou e hoje a clientela dela foi cultivada durante a pandemia, assim. E 97% dos comerciantes vendem pelo WhatsApp hoje em dia. Então, o Phygital, essa experiência física com a experiência digital, ela tá muito, muito latente, assim, com o WhatsApp. Porque o WhatsApp, gente, a gente usa o WhatsApp o dia inteiro. A gente usa o WhatsApp para tudo. Então, é o melhor canal de vendas hoje em dia. Então... E tem gente que não usa ainda, né? Tem WhatsApp, tu acha? Tem. É mesmo? Será? Não explora ainda essa ferramenta. Talvez com o Next eles explorem essa ferramenta. Por exemplo, poucas lojas usam... A gente está falando de catálogo de novo. Se você quiser, você cria um catálogo. Para quem trabalha com isso, né, deve estar aqui assistindo e deve estar querendo saber mais. Porque quem trabalha com isso na prática...
É desafiador. Você pode montar um catálogo no WhatsApp? Você pode, só que é um trabalho. É um trabalho para fazer. E ali você tem que aí você vendeu, né? Para ver como a gente precisa otimizar, né? Viva a inteligência artificial também que ajuda em tudo. Você vendeu, você tem ali no catálogo do WhatsApp. Pronto. Já está desatualizado. Aí você tem um sistema que tem o catálogo. Conversa com o seu... Que conversa. Quando você vende, o sistema vai baixar, aquele produto não está mais disponível. Então... Tudo se conversa, né? Acabou que o catálogo do WhatsApp em si, ele é a mesma coisa que o site, ele é muito estático. Se você tiver um site que conversa com a sua loja física, ok, que hoje muitos já têm essa previsão. Mas o catálogo, ele salva. E ele salva na loja física. Você vai lá e tá lá o catálogo. Porque tem gente que também chega na loja física e quer ver ali o que tem. Porque às vezes você não consegue mostrar tudo. Então, eu já vi também atendimento onde tem um iPad. Um tablet, assim, para a pessoa ver. Olha só. Né? Ela vê, eu quero isso aqui e tal. Tem muito tipo de produto, muita variação. Então, salva. Esse modelo de vocês realmente, que eu não sei, né, Carol, até fala sobre isso, mas eu acho que é um dos grandes diferenciais. Sim, eu fiquei muito impactada, porque eu voltei no tempo e vi o quanto de vendas que eu perdi por não ter isso. E eu tentei, a gente chegou, a Júlia vai saber falar melhor, a gente tentou montar o catálogo no WhatsApp, mas era muito trabalho. Sim. E da primeira venda, eu já estava desatualizado, trabalhava com moda, comprava um PP, um P, um M, vendia, pronto, o catálogo já estava desatualizado. Nossa. Então é uma ferramenta fantástica, assim. Sim. E principalmente para o pequeno, para aquela pequena empreendedora, por exemplo, que ela, em vez dela fazer um controle manual, ela faz via sistema. E ela também consegue oferecer o catálogo, ou seja, ela finaliza uma venda muito mais rápida. Assim. E ela tá atendendo o cliente que está na loja dela. Isso. E tá atendendo o cliente que está no catálogo, assim, você tá olhando o PDV, por exemplo, que é onde a tela de vendas do Nex, chega um pedido pelo catálogo, aparece a bolinha vermelha ali. Então, ela sabe que chegou um pedido ali. Então, ela consegue gerenciar o que é pedido na loja, o que é venda na loja, junto com o pedido do... Muito fácil, assim, são duas abinhas, uma do lado da outra. E assim. Atualiza... junto. Atualiza o estoque, tudo. Você coloca, né? Não vender sem estoque. Tudo você tem como personalizar nesse processo de vendas ali. Então, você coloca não vender sem estoque. Aí, então, saiu... A pessoa fez o pedido antes de você aceitar, ele fica reservado. Então, durante o processo daquela pessoa, não vende aquele produto. E assim que é feito o pedido, ele sai do estoque. E isso faz muita diferença, é isso que você falou. Então, você atualizou seu estoque, você atualiza o catálogo. Você colocou produto em promoção dentro da loja, você diz que quer no catálogo, ele já entra em destaque no catálogo. E tem esse cliente que eu falei, né, no começo, que ele descobriu o catálogo, assim, e começou a usar, ele faz uma divulgação nas sacolinhas. Então, o cliente vai lá na loja, ele já tem, que tem o QR Code do catálogo, se você precisar, tá fácil e tal. E aí ele falou que aumentou muito o faturamento, assim, porque com essa... E aí, de novo, né, que os grandões não têm a conexão com as pessoas, assim. Só que o que os grandões têm? Dinheiro. Então, quando eles têm site, eles investem para aparecer primeiro. Claro, botam lá no ranking dos 10 primeiros do Google. Exato, para você aparecer... Mercado Livre, para você aparecer em resultado também... A concorrência, né? Então, quem quer começar o digital, né? Essa palavra que parece... Vocês entenderam, né, gente? Digital. Sim. Não, é físico incrível. Com digital. Isso. Muito bacana. O legal, assim, tem um sistema focado para o MEI. Sim. Que a maioria das empreendedoras no Brasil são MEI. E são pequenas, médias. São pequenas, enfim, não tem nada para mim, não é para mim esse sistema, é para ti esse sistema. É para o MEI. Sim. É para quem empreende pequeno, que tem um controle total de venda, enfim, completo. Sim. Qual é o plano, esse plano do celular, o básico para... ele chama plano Pocket. Então, no celular, o celular, o que você tem? Você tem a venda, o PDV, né, no celular, que também, gente, é muito intuitivo, é gostoso de mexer demais. Você tem cadastro, então até para quem está conectado com os outros planos, que também é no computador, para você montar o catálogo tem outra questão também, que é você teria que fazer foto, baixar no computador e do computador colocar no catálogo. Quando você tem o produto cadastrado no celular, ele sincroniza com o seu computador e já tem as fotos lá também. Isso é um detalhe também que a gente falou, né? Conhecendo os detalhes, que faz a diferença.
E aí, então, o plano Pocket é para quem só tem o celular e ainda não tem o computador. Ele Olha é isso. R$39 por mês. Ah, gente. E aí, quem vai, a sacoleira, né? Que faz malinha, né? A gente fala muito de malinha também. A revendedora de biju, de semijoias, Doceira, né? gente. Doceira, do bolo, a boleira, né? Sim. Então, olha, desde o... Sim. Para todo mundo. Tem. E aí, depois, claro, um comércio maior, que já tem toda uma estrutura maior, que atende online, mas tem uma estrutura física maior, também tem. Mas o que nos encantou e nos impactou muito, né, Tassi, é essa questão desse olhar para a pequena empreendedora. Sim. Né? A facilitar a vida dela, para ela poder fazer uma gestão melhor e ter resultados melhores. Eu não sei, a Tassi aí tem perguntas, né, para fazer. Eu queria que a Carol, para a gente não perder o fio da meada, é a questão de marca, Carol, assim, né? A gente conversou nos bastidores sobre todo o teu olhar sobre marca e essa vontade que tu tem de compartilhar, né, dos teus aprendizados, assim. Então, a gente tem aqui uma audiência de tudo que é tipo de empreendedora que tu possa imaginar. Quem tem loja, quem presta serviço, muita empreendedora que vende o seu serviço, né? Ou ela faz serviços de estética, ou ela faz serviços de assessoria. E tudo passa por posicionamento, né? E posicionamento diz respeito à marca, assim. O que tu acha, assim, né? Qual a tua percepção hoje sobre isso, assim, né? Porque tu estás nisso, né? Por um olhar também que tu já mencionou do teu irmão em relação a isso, né? De todo um talento teu. Mas como é que tu vê isso? E o que tu poderia dizer, assim, para essas mulheres sobre isso, sobre a importância disso? Nossa, tem uma questão com a marca que quando você fala marca, elas pensam em grandes marcas, né? Então, isso não é para mim. Só que eu tenho uma notícia para dar. Toda relação comercial, toda loja, mesmo que você não tenha uma loja, você já é uma marca, você já deixa marcas, né? Então, gestão de marca é qual marca você quer deixar, qual que é seu posicionamento, qual que é a intenção que você tem com aquilo, o que você quer passar, o que é importante. Então, a marca, quando a gente pergunta, né, você tem uma marca? Geralmente a pessoa responde que tem. E aí você pergunta por quê? Ela apresenta a logo dela. Então, assim, a logo ela é um elemento da marca, mas a marca ela é muito mais profunda, né? Ela tem a ver com o que a pessoa é primeiro. Então, o que eu sou, por que eu escolhi esse comércio, por que eu escolhi esse público. Esses porquês, eles vão te dar uma base para que você coloque ali e vá montando o seu comércio com essa base, para aí você ter a expressão da marca, que aí são os elementos da marca, que é logo, a experiência, que para pequeno comércio a experiência é fundamental para todos, né? Mas um pequeno comércio, a conexão dele, tudo que a gente já falou, né? De conectar com o cliente, tudo é muito importante. Então, tem a logo, tem tom de voz, né? Você não vai se comunicar da mesma forma que um escritório de advocacia, você não vai se comunicar tendo uma loja de roupa ou uma loja de brinquedo. Então, tem tudo isso que deve ser pensado a partir da sua essência, assim. Então, é essência, aí tem os elementos, né, de como você vai expressar aquilo, e depois você tem que aparecer, que é outro desafio que veio com a pandemia. Meu Deus, eu tenho que fazer conteúdo para o Instagram, não consigo fazer vídeo. E então, tem três palavrinhas que, para as pessoas que se quiserem lembrar facilmente do assunto marca, lembra do ser, parecer e aparecer. Porque, assim, isso, gente, você tem que ser primeiro, você tem que olhar para você, para o seu comércio, para a motivação desse nascimento, desse negócio, para quem você é feito. Depois você tem que parecer, aí vem a logo, aí vem a loja, vem o tipo de decoração, tipo de sacolinha, tipo de produto, tudo isso. E o aparecer, que aí é se colocar mesmo, né? Que aí não adianta você estar toda bonita lá, mas ninguém vê também. Então, tu faz hoje muita presença digital para pro Nex, né? Totalmente. Como tu te preparou? Traz uma dica prática para essa mulher, às vezes que não consegue... Se joga? Se joga. Eu nem sempre tô... Ai, meu Deus, sem gravar vídeo e tal. O que eu fiz? Eu assumi que não tem perfeição. Boa. Então, assim, eu não vou fazer perfeita. Eu não sou atriz, eu não sou, sabe? Apesar de ter feito teatro lá atrás. Mas não sou. No meu dia a dia ali também, eu trabalho no escritório, né? Então, trabalho com o computador... Então, criando conteúdo em texto, fazendo reunião. Então, aí eu tenho que sair e fazer uma comunicação.
por que que eu faço? Porque eu acredito muito. Então, assim, eu acredito muito que o que a gente tem para dizer pode fazer diferença na vida das pessoas. Então, tem uma essência ali, sabe? Uma crença de que aquilo vai fazer diferença. E isso é impagável, Isso né? é impagável. E isso me motiva a fazer. Então, topo fazer os vídeos e gosto de fazer os vídeos por conta disso. Só para completar aqui, para vocês entenderem, dentro das ações de vocês, né, do Nex, do sistema, eles fazem visitas, né? A empresa faz e a Carol tá na linha de frente. Então, ela vai lá e visita os estabelecimentos e grava vídeo. Tem várias outras ações, né? Sim. E se pensar, o teu trabalho de rotina não é esse, mas vai lá e faz. Tem que fazer, que é a história do aparecer, tem. E eu acredito que quando vocês visitam, né, os clientes de vocês e fazem essas ações, assim, o resultado deve ser incrível. Além de resultados quantitativos e mensuráveis, o resultado é aquele que não tem dinheiro que pague, né? Assim, que eu acho conexão. Que é a conexão que você faz com o seu cliente, a valorização do seu cliente, Sim. uma experiência, um aprendizado para vocês, para estar sempre aprimorando os detalhes do sistema, Sim. né? Porque eu acho que é a partir disso que você consegue ver detalhes e ficar repensando o tempo todo. Então é muito bacana. Depois vocês espiem lá no Instagram como que é? Nex Comércio, né? O Instagram específico só do sistema. E é muito bacana. Sim. E... Carol, depois eu te pedi exemplos, Márcia. Mas tem uma coisa interessante dessa de gravar vídeo e que tem a ver com a visita. A gente visitou uma cliente que ganhou o prêmio de empreendedorismo feminino, que foi uma visita. Então, a gente, como prêmio, deu uma visita. Será que as pessoas vão querer esse prêmio? Teve mais de 300 inscrições no Brasil inteiro. Aí, a gente fez um sorteio. Podia ser em qualquer cidade do Brasil. Saiu uma empreendedora de Itajaí, nossa vizinha. A gente foi, ela contando a história dela, ela falou que tinha dificuldade em gravar vídeo. E aí, o Gabriel, que é o nosso responsável pelas redes sociais, ele é obstinado. E aí, ele falou, vamos gravar um vídeo? Ela falou, tá bom, vamos gravar um vídeo. Ela gravou, contou a história dela, eu fui conversando com ela. Ela acabou emocionada, ela falou, eu consegui. Eu gravei um vídeo. É muito impactante a dificuldade que a empreendedora tem de aparecer. Né? Ainda mais que a gente tem muito empreendedor aí que precisa mostrar autoridade porque presta um serviço, né? Sim. Então, eu ia te perguntar, tu trazer mais 2 exemplos ou 3 exemplos de empreendedoras e como elas usam o Nex. Tu trouxe a papelaria. A gente, na Feira do Empreendedor em São Paulo, a gente conheceu muita cliente que faz doce, por isso que eu falei das doceiras. Aparecia muita doceira toda hora lá. E aí, elas falando do celular, a gente mostrava o celular, fazia muito sentido para elas, assim. Então, a Mara que a gente foi visitar em Itajaí, a gente tem, assim, muito cliente que usa o basicão do Nex. Então, a gente já está acostumado com isso. Quando a gente vai em visita, a gente apresenta recurso novo, eles ficam, nossa, tem isso e tal. Essa cliente, ela usa tudo do Nex. Então, ela é uma cliente que usa, por exemplo, relatórios, que já tem no plano do celular. No plano do celular, você já tem relatório, você já sabe quanto você vendeu, qual que é o lucro que você teve, quantidade de vendas, quem comprou de você. Se você cadastra o cliente, você associa na venda, você tem essa informação. E aí você vai ter todo o histórico de venda do cliente, vai saber o que ele gosta, né? Quando que ele compra. Então, mas a Mara, essa cliente nossa, ela usa tudo, assim. Ela herdou o Nex junto com a loja que ela comprou, mas ela aderiu demais. Então, a maioria usa mais o básico, mas a gente tem histórias, assim, que a gente conhece, que aí as pessoas usam mais amplamente, assim. Então... Ela é que área? Ela é de cosméticos. E quando ela começou, ela não sabia nada de cosméticos. E cosmético, por exemplo, é uma venda que exige consultoria, né? Exige. Ela é uma venda mais complexa, Sim, bem mais. Até sim. pela infinidade de marcas e possibilidades que tem hoje, né? Sim, eu sei porque eu sou consumidora de vídeo de maquiagem. Então, cada vez eu vejo, meu Deus, é muita informação. Muita informação. E na área de alimentos, tu tem alguma... De alimentos que eu tenha visitado... Então, a gente tem essa dificuldade porque está no Brasil todo. O nosso, e a gente também atende online. Então, assim, a gente só conhece a realidade quando a gente vai visitar. E por mais visitas que a gente faça, é uma porcentagem ínfima, assim. Então, de alimentação... Tinha de uma loja de produtos naturais, eu acho, que tá... Tem, produtos naturais na verdade, era um cliente nosso. E ele começou o comércio dele já começando a usar o Nex, assim, usava o sistema de fidelidade
para criar pontuação, porque a loja de produtos naturais tem isso. A pessoa também tem uma frequência, Uma né? venda recorrente. É uma venda recorrente e é uma venda ligada à saúde. Então, ele fez uma coisa muito legal, que ele fazia pontuação e aí ele fazia parceria com nutricionista, com até psicólogo voltado para o esporte. E aí ele conseguia premiar as pessoas que compravam lá com parcerias com outros profissionais. Então, é uma coisa bem interessante, assim, com essa recorrência. E você vê como tem um olhar de marca aí? Então, assim, o que é minha marca? É saúde. Então, eu vou conectar com saúde, né? Tem uma cliente nossa que tem... Falar de olhar de marca para pequeno comércio, que a gente fala é difícil, é inacessível. Tem 2 clientes que eu gosto de trazer o exemplo. Uma delas é a Corujinha Brinquedos, que é de São Paulo. Também começou já usando o Nex. É uma coisa que as pessoas falam, eu sou pequenininho ainda, por que eu vou usar? Eu vendo poucos itens e tudo. Mas tem o relatório, gente. Tem o relatório. E cadastro de cliente. Então, é conexão e consciência do teu negócio. E relacionamento. E relacionamento. Então, comecem usando já. Então, ela usou desde o começo. E ela criou Corujinha Brinquedos com um propósito também. Foi na essência dela. Qual que era a essência dela? Ela gostava muito de literatura, ela gostava muito de presentear com produtos pedagógicos. Ela tinha dificuldade. Ela escolheu abrir a loja dela num bairro onde não tinha nenhuma loja assim, não tinha uma cultura de brinquedos pedagógicos. E ela foi muito corajosa. E aí, ela criou toda uma essência para essa marca, uma comunicação. Então, ela também é uma venda de consultoria, porque, na verdade, quando você tem uma loja de brinquedos, você não vende para criança, você vende para os pais. Adultos, claro. Então, ela teve que educar os adultos. Então, ela tem um conteúdo no Instagram falando sobre cada aspecto de desenvolvimento daquele brinquedo e tal. Então, ela tem uma marca já. Então, ela tem, né, não só no visual, na logo, mas nesse tratamento, nessa experiência que ela oferece. E a gente tem muito brechó agora, né? Então, tem muita cliente de brechó. E tem a Balloon Brechó também da Palhoça, que conectou a essência dela com sustentabilidade. Então, a loja dela é tudo produtos naturais. Então, é madeira, palha. Então, a decoração da loja dele expressa muito essa questão, assim, da sustentabilidade, né? E tudo alinhado com o posicionamento de marca. Tudo no pacote da gestão de marca. Exatamente. Mas a maioria, assim, é o catálogo, sabe? Que facilita, assim. O catálogo realmente está sendo um grande diferencial. Porque você consegue melhorar, otimizar a sua venda e vender mais. E consegue resolver a questão do físico e do online, porque é integrado. Então, pronto, assim, E isso, gente, a gente tem conversado aqui, vocês têm nos acompanhado, é uma das demandas que tem aparecido muito, né? Quais são as dores, né, dessas empreendedoras, quais são as dificuldades. E aí a gente poderia gravar mais um episódio só para falar de relatório. Sim. Só para falar de números e indicadores. Existe uma máxima em gestão que a gente sempre diz, o que não pode ser medido não pode ser avaliado. Para você avaliar onde você está e você conseguir desenhar um plano de onde você quer chegar, e isso é possível sim, seja para uma pequena, para uma microempreendedora como um negócio médio ou grande, você precisa medir, você precisa saber, você precisa reconhecer do seu negócio. Então, falta tempo. Às vezes precisa parar e olhar. Então, você tem um sistema que te dá essa ferramenta. É só olhar pelo menos o básico do básico do básico. Sim. Então, o que a Carol estava falando ali antes, né, que a maioria dos clientes ainda, com todo o recurso, o catálogo é ótimo e tal, mas além disso tem muito outro recurso. E as pessoas não usam, né? Então, assim, é uma ferramenta de gestão. Então, isso significa profissionalizar negócios. E quando eu e a Tássia começamos com a ideia de fazer um podcast focado em empreendedorismo feminino, a nossa motivação foi justamente instrumentalizar essas mulheres, trazer recurso, trazer pessoas que falem sobre... que tragam as respostas, ou pelo menos caminhos, que cada um constrói a sua jornada, mas que tragam, né, um horizonte assim, dessas dores que elas têm, as dificuldades. Eu não consigo crescer, eu estou vendendo pouco, eu preciso vender mais, eu não estou tendo rentabilidade e tal. E passa por gestão profissional. E gestão profissional passa por você fazer gestão com o sistema. Quem tem comércio, seja qual estabelecimento for,
No serviço até você consegue, de alguma forma, não precisa tanto. Mas eu digo serviço assim, você dá consultoria, você é só você. Agora, a partir do momento que está envolvido produtos, serviços, outras coisas, um restaurante, qualquer tipo de estabelecimento, você precisa. Sim. Então, essa é para vocês entenderem todo esse contexto. E a gente está muito feliz de poder hoje trazer a Carol, né, que vem dessa empresa incrível que é a Em Floripa, com esse produto incrível e acessível, Sim. né? Para quebrar também o paradigma quando as pessoas acham que não é para o meu bolso, gente. Você na primeira venda você vai pagar a mensalidade do, né, do sistema, seja você pequeno que usa o Pocket ou qualquer que seja. E tem a questão do teste, né? A pessoa não precisa entrar e já vai gastar. Ela vai testar aqui, até vocês vão dar um tem teste 14 um pouco. dias, né? Tem 14, mas para Olha Ela... Pois é. Olha Ela tem uma condição especial. Uma condição especial. Até a gente tem que falar sobre essa condição especial, que é a conexão entre o Olha Ela e o Nex foi incrível. Acho que a gente pode até comunicar já a novidade. A gente está anunciando que tem novidade, eu quero falar assim rápido, porque daqui a pouco vai rolar emoção aqui. E a gente quis o destino que a gente se cruzasse, né? Que a gente fosse conhecer essa empresa incrível, que tem um produto incrível, que está alinhado com aquilo que é nosso grande propósito de ter começado esse podcast lá no final de 2023. E a Carol está aqui representando a empresa e a gente vai estar anunciando oficialmente, agora deixamos para o final do episódio, uma parceria, eu e a Tassi estamos virando, então, toca aqui, amiga, as embaixadoras do Nex, para justamente levar a informação e instrumentalizar vocês e quem quer que seja daqui, de qualquer lugar, porque, né? Quantos países, Carol? 116. 116, a gente também tem muitas conexões com o Mercosul, principalmente, Legal. né? Floripa. E é isso, e a gente está muito feliz, assim, emocionada, impactada. A gente está começando uma jornada juntos, né? Então, o Nex nos apoiando no podcast, que você sabe o quanto a gente queria isso, né? Então, a gente está muito feliz. E a Carol está aqui representando a empresa, então a gente veio para falar desse novo momento do podcast e o quanto que a gente está feliz pela parceria do podcast e principalmente pela parceria de poder levar, né, poder oferecer alguma coisa, poder mostrar caminhos possíveis, principalmente, eu acho, para a pequena empreendedora, que é quem mais precisa. Sim. E toda a história da Carol, e acho que ela vai voltar outras vezes, porque a gente falou hoje um pouquinho só, mas a gente quer, então, nesse final, deixamos assim para o grande finale, né, Tassi? A gente está feliz também com essa parceria, muito feliz, porque o empreendedorismo feminino é importante para a gente. É a única ação que a gente faz, assim, que a gente tem concurso cultural, que faz algum tipo de premiação, de sorteio, porque a gente quer incentivar isso também, a gente acredita muito nisso, né? Elas acreditam na gente, a gente acredita nelas. E uma coisa que eu acho interessante de falar é que as pessoas falam que está pequeno, mas ninguém abre um negócio para ser pequeno, quer crescer. Então, cresce com tudo isso que você falou, né? Com esse olhar para gestão e tudo é importante. Comece, hoje a gente estava falando dessa frase, comece, e depois melhore, e é bem isso, né? Começa e depois você cresce, todo mundo quer, né? Sim, não abra um negócio para não crescer, né? Exatamente, que legal, então é isso. Carol, tu quer deixar um recado para essa mulher empreendedora? Eu acho assim, se a gente tem muito... Uma questão que a gente sempre fala lá, do empreendedor não se vê como empreendedor. Então, se veja como empreendedora, olha para o seu negócio como uma marca, se dê essa importância, sabe? Entenda a sua importância. Outra coisa, a gente foi na cliente, ela falou, eu faço isso. Aí depois falou, eu não faço isso, eu preciso fazer. Eu falei, você não precisa fazer mais. Você falou um monte de faço. Então, assim, a gente já faz muito, assim, olha para isso, sabe? Valoriza o que você faz já, olha com orgulho, assim. E dá esse olhar, dá esse talento, olha como se fosse, né? Olha para o seu negócio como uma marca. Transforma seu negócio numa marca. Transforma seu comércio acompanhando como que é o desempenho dele. Seja estratégica, sabe? Então, acho que é isso. E aqueles 3 lá que tu falou, como que é? Ser, parecer e aparecer. Nossa, achei muito bom. É bom para lembrar, para fixar. Né? Obrigada, Carol. Obrigada também. Tanto conhecimento, tanta história bonita. Obrigada. Compartilhou com a gente. Obrigada. Obrigada, agradeço também, gente. Foi muito bacana. Muito bom, obrigada. E sejam bem-vindas ao Nex. Obrigada. A gente está muito feliz, muito feliz. A gente também. Muito bom. A gente sempre faz um brinde no final. Vamos lá, com essa caneca maravilhosa. Tchau.
Tchau, Obrigada, gente. gente. Obrigada, até o próximo.